Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. É um prazer estar aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, digita jo.vidal. Redesenhe Sua Vida, me segue, deixe seu like, compartilhe. Nesse episódio de hoje, eu quero falar sobre... Às vezes, o amor da nossa vida não é alguém novo. E sim, é alguém que a vida precisou afastar para devolver na hora certa. Eu sempre achei curioso como algumas pessoas entram na minha vida. E o mais curioso é ainda como algumas pessoas voltam, porque existem encontros e existem reencontros. E eu acredito que os reencontros carregam uma magia diferente. A história do meu marido não começou quando nós nos apaixonamos. Começou anos antes, na faculdade. Para quem não conhece essa história, senta aí e pega um café. Nós éramos amigos de faculdade. Aqueles que convivem, que conversam, que compartilham momentos e que fazem parte, né, daquela fase da vida. Inclusive a gente estudava junto e a gente era parceiro de trabalho, né? A gente fazia os trabalhos da escola, da faculdade juntos. E nada além disso, então a gente não teve, a gente não tinha nada ali, não tinha uma história de amor, não tinha um romance cinematográfico, não teve uma paixão arrebatadora, nada disso. A gente era simplesmente colega de faculdade. E a vida seguiu, cada um tomou o seu caminho, cada um construiu a sua própria história, cada um viveu as suas experiências, né? Cada um cometeu os seus erros e cada um aprendeu as suas lições. Inclusive um fato bem curioso, né? Eu estive no primeiro casamento do meu marido, né? Ele casou 2 vezes, assim como eu, e eu fui no casamento dele, inclusive eu estava com o meu noivo que, né, faleceu, vocês conhecem essa história. Ele estava comigo nesse casamento, a gente foi, celebrou o casamento do Felipe e tal, e foi interessante. Mas, como vocês sabem, a vida seguiu, né? Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida. Cada um, né, com a sua própria história. Inclusive, na situação lá do meu noivo que morreu, o Felipe esteve presente, ele, a esposa dele na época, etc e tal. E assim os anos se passaram, né? Então, muitos anos depois, né, a gente acabou se reencontrando em reuniões de amigos. Eu sempre fui essa pessoa que conecta, eu sempre fui uma pessoa que é como se fosse uma cola, é aquela pessoa que conecta as outras, né? Então eu sempre, uma vez por ano, eu gostava de reunir o pessoal do Mackenzie, a gente é do Mackenzie, reunir o pessoal do Mackenzie num encontro, né? Então a gente reunia os amigos pra comer um mexicano, tomar umas cervejas e dar risada, conversar e depois cada um voltava para sua vida, né? Então, anualmente a gente tinha esses encontros que não era nada especial e pelo menos até aquele momento não era, né? Mas hoje, olhando para trás, eu percebo uma coisa, que nem tudo que é importante acontece imediatamente, né? Algumas histórias precisam amadurecer. Porque existe uma diferença entre encontrar a pessoa certa e encontrar a pessoa certa na hora errada. Pegaram isso aqui? Existe uma diferença entre encontrar a pessoa certa e encontrar a pessoa certa na hora errada. Então, o Felipe, ele sempre foi a pessoa certa, mas a nossa hora estava errada. Então, naquela época de faculdade, nós éramos pessoas diferentes, a gente vivia momentos diferentes, prioridades diferentes,
sonhos diferentes, necessidades diferentes. E talvez por isso naquela época a gente não teve esse envolvimento. E hoje a gente até se pergunta, né? Nossa, como teria sido se a gente já tivesse se encontrado lá? Teríamos economizado tempo? Teríamos, mas eu não teria aprendido o que eu aprendi, ele o que aprendeu, e eu não teria, né, tido o Luca. E a vida, então, ela é sábia, né? Às vezes ela afasta duas pessoas não para separar, mas para preparar, né? Então, anos depois, algo mudou, algo em nós tinha mudado. Então, as experiências tinham nos transformado, as dores tinham nos transformado, as perdas também, né? O Fê, ele teve câncer um pouco antes dele casar ali. Então, cada um viveu suas experiências. E quando nós nos reencontramos, nós não éramos mais aqueles jovens da faculdade. Éramos versões maduras de nós mesmos. E nesse encontro, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, a gente estava alinhado, não apenas no tempo, mas na vida. Então, eu gosto de pensar nisso como aquelas janelas mágicas que o universo abre de vez em quando. E tem um livro que eu gosto muito, que é Nas Margens do Rio Piedra, eu sentei e chorei. Tem um trecho do Paulo Coelho, na contracapa do livro, que fala: todos os dias o universo abre esse momento dos milagres, né? E então eu acredito muito nisso, nessas janelas mágicas que o universo abre. E cabe a você embarcar, né, entrar nessa janela ou deixar passar. Então são momentos raros em que tudo se encaixa. O lugar certo, a pessoa certa, o momento certo. Porque muitas vezes a gente acredita que o amor é apenas um sentimento, mas o amor também é timing. O que é timing? É tempo, é justamente isso aqui. É estar no lugar certo, a pessoa certa, o momento certo. Então, o timing é algo que você não consegue controlar. Durante muito tempo eu tentei entender porque algumas coisas não davam certo, porque algumas pessoas entravam e saíram da minha vida, porque alguns relacionamentos pareciam não funcionar. E hoje eu entendo. Nem tudo que acaba deu errado. Grife isso aqui, ó. Nem tudo que acaba deu errado. Algumas histórias apenas cumpriram o papel delas. Isso eu aprendi com o meu primeiro casamento. Eu também casei 2 vezes, né, gente? Meu ex-casamento, meu ex-marido. Aprendi isso. Nem tudo acaba porque deu errado. Algumas histórias apenas cumpriram o papel delas. Porque a vida estava me conduzindo para algo que eu não conseguia enxergar. E quando finalmente chegou a hora, tudo aconteceu com uma leveza que eu nunca tinha experimentado antes. Não porque não existam desafios, mas porque não existia mais esforço para ser quem eu não era. Pela primeira vez eu sentia que podia simplesmente ser eu. E talvez esse seja um dos sinais mais bonitos de um relacionamento saudável. Você não precisa se diminuir, você não precisa se moldar, você não precisa se provar o tempo inteiro. Você pode descansar. Hoje, quando eu olho para a nossa história, eu não vejo coincidência, eu vejo preparação. Eu vejo 2 pessoas que precisaram viver muitas coisas antes para estarem prontas para construir algo juntos. Isso me ensinou uma lição que eu carrego até hoje. Nem tudo que demora está atrasado. Nem tudo que demora está atrasado.
Algumas coisas estão apenas sendo preparadas. Talvez exista algo na sua vida que ainda não aconteceu. Um sonho, um relacionamento, uma oportunidade, uma resposta. E talvez você esteja se perguntando por que ainda não chegou? E eu também já fiz essa pergunta muitas vezes. Hoje eu acredito que algumas das melhores coisas da nossa vida acontecem quando nós paramos de tentar controlar o relógio. Porque o universo, ou Deus, se você preferir, enxerga coisas que nós não enxergamos. E às vezes aquilo parece demora, mas não é. É apenas preparação. Meu marido não chegou atrasado na minha vida. Ele chegou exatamente quando nós dois estávamos prontos para nos encontrar de verdade. E talvez essa seja a maior história de amor que eu podia viver. Espero que essa mensagem tenha aquecido o teu coração. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio.